Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Chefe. E hoje temos um convidado muito especial, o nosso querido amigo Dionelis Leone Santana Filho. Ele é promotor de justiça há 23 anos, professor universitário, autor de obras importantíssimas, que nós iremos mergulhar hoje na essência dessas obras, que é um livro sobre criminologia e um manual do nosso processo penal. Eu tenho a honra aqui de receber nada mais nada menos que nosso amigo Dionelis Júnior. Prazer, amigo, estar aqui com você. Prazer é todo nosso, querido. Que bom, que bom. A nossa relação, ela, eu diria, percorre uma longa estrada, né? Nós estudávamos juntos e aí saíamos muito cedo, pegávamos uma Kombi umas 5h30 da manhã por aí, para 6 horas da manhã. Andávamos alguns quilômetros numa Kombi até chegar na faculdade, porque Dionelis, ele é graduado em economia, graduado em Direito, tem mestrado também em Direito Internacional, não é isso? Isso. E, além de tudo isso, é um estudiosíssimo de diversos temas que a gente vai estudar. Então, assim, temos uma trajetória bem bonita, Júnior. Eu me lembro, aquela Kombi, ela deixava um cheiro de gasolina tão grande no meu cabelo, que quando eu chegava na sala de aula, os meus colegas ficavam assim, simulando um fósforo e ficavam tocando fogo, porque eu levava uma outra blusa para poder não ficar com tanto cheiro de gasolina, mas não adiantava, o cabelo ficava, tudo ficava. São as estradas que percorremos para chegar até aqui, né, amigo? Exato, mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena, Verdade, né? verdade. Porque, apesar de termos todos esses obstáculos, suplantamos com alegria, com satisfação, com leveza. Com leveza, essa é a parte, né? mais importante. Sempre guiado por Deus e com fé na vida, Verdade. no homem, né? E a trajetória não foi fácil, como não é nenhuma outra, mas soubemos também chegar e desfrutar, né? Verdade. Dos desafios da aventura da vida. Verdade. Eu me lembro que uma das características que sempre me chamou a atenção sua é a disciplina. Você tinha horário de jogar o vôlei, o horário de assistir o filme, o horário do livro. Era bem regrado, isso sempre admirei em você. Porque sem essa consistência, sem essa disciplina, a gente realmente não consegue andar muito, né, Júnior? Exato. É realmente muito bem observado. Essa é a minha principal característica. Sou responsável. E você, como desde pequeno já foi treinado, é uma pessoa muito talentosa. Desde pequenininho já falava na igreja com desenvoltura. E quero dizer para você que está nos ouvindo aí, que você pode também fazer a mesma coisa. Ainda que você não tenha o talento de Harrison, mas você pode se esforçar, você pode ser disciplinado, você pode mudar sua vida dependendo da sua perspectiva, do seu empenho, né? As dificuldades são postas, né? Mesmo Jesus, quando ele foi batizado, ele passou 40 dias sendo tentado e não caiu em tentação, né? O Santo Antônio era tentado direto pelo demônio e, enfim, sempre ele fazia peregrinações e passava fome e o demônio colocava comida, ele tinha vontade de ficar com mulheres e parecia as mulheres mais bonitas, mas sempre o Santo Antônio ele foi resiliente ali, né? Estou falando de Santo Antônio porque acabou dia 13 de junho, foi dia de Santo Antônio e... Enfim, o demônio falou, não, esse realmente não tem jeito, eu desisto. Mas por uma característica do destino, no dia que ele falou assim, eu desisto, aí o Santo Antônio falou, graças a Deus, agora eu já posso ser santo. Aí o demônio olhou para ele e sorriu, porque ali despertou uma vaidade que não se tinha percebido em 80 anos. Né? E ele morreu com 105 anos, o Santo Antônio. Que maravilha, que maravilha. E é eu diria, um dos filósofos e teólogos mais importantes que nós temos, né? Exatamente. Então, o meu preferido nessa área da teologia é o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. O Santo Agostinho, porque o Santo Agostinho fala assim, a esperança tem duas filhas lindas, né? A indignação e a coragem. Maravilha. A indignação... A esperança tem duas filhas. Duas filhas lindas. A indignação e a coragem. A indignação diz para que a gente não... se conforme para deixar as coisas como estão. E a coragem a mudá-las, né? A coragem do verbo courage, né? Que cœur quer dizer em francês coração. Então, que é coragem? É agir de coração. Se você agir de coração, com um bom intento, eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí pode também mudar a sua vida. Maravilha, maravilha. A história de Júnior é uma história, para mim, muito marcante. Eu nunca me esqueço
que ainda na faculdade, Júnior ele já tinha feito economia e depois fez direito. E de repente eu me encontro lá com ele batendo um papo, Júnior já como professor da UESC, ali naquele restaurante de Lelê, e a gente batendo um papo, você cheio de folha, cheio de material, e eles botaram uma disciplina completamente nova para você lecionar nos idos do ano 2000, não é isso? Então, eu tomei posse como professor da UESC dia 3 de outubro de 2000. 3 de outubro de 2000. Sim, a primeira vez que eu entrei na sala de aula lá na UESC. E, enfim, que eu entrei na sala de aula de uma forma geral. A matéria criminologia não existia. Eu fui o primeiro professor da UESC a ensinar criminologia. Então não tinha ementa, não tinha sumário, não tinha livro. Não tinha livro. Então, assim, a biblioteca, eu ia lá, não tinha livro. Eu que tive que selecionar. A professora Carmélia, que era fazer chefe, a ementa do curso praticamente. Eu tive que fazer a ementa, comprar livros, e mesmo os livros que existiam eram bem precários. Tem um livro que me marcou muito, que era do Tuismânio, né? Que é ex-procurador-geral de São Paulo, do Ministério Público. Aquele tempo ele já escrevia sobre criminologia. Gian Paolo Poggio Ismânio. Né? Esse livro é um livro que, para a época, foi a dissertação do mestrado dele, era um livro avançadíssimo. Né? Entendi. Porque era um livro mais didático. Se você pegasse os livros antigos de criminologia, Roque Alves, enfim, os clássicos, era aquela coisa que estudava algo que aconteceu no século XIX. Né? Não tinha muita contextualização dos seus alunos. E, então, o aluno ele estuda direito penal, 1, 2, 3, 4, teoria geral, crimes em espécie, mas ele sentia uma falta de conectar o crime com os aspectos sociológicos, antropológicos, psicológicos, com a vida, os fatos nus e crus, as ansiedades, os medos, a vida do autor do crime e essas coisas todas. A criminologia é algo que veio suprir essa lacuna. Então, a criminologia é uma matéria do aprofundamento da área de direito penal. Ok. Né? Então não é mas todo ela, mundo então ela não é obrigatória para todo mundo? Não é obrigatória, é uma matéria facultativa. Acho até que deveria ser obrigatória e vou falar por quê. Porque, primeiro, a criminologia não é uma ciência jurídica. Perfeito. Ela é uma ciência fática, empírica. Então, não se estuda, na verdade, o crime em si. Isso é objeto de direito penal. Mas se estuda fatos, por exemplo. Suicídio é crime? Não. O auxílio a suicídio é crime. Mas o suicídio é objeto de estudo da criminologia. Entendi, né? Então, assim, por que as pessoas, depois da pandemia, aumentou o número de suicídios? Salvador, inclusive, aumentou 100%. Não sei se isso está no livro, né? Eu coloquei isso no livro. São dados concretos retirados da realidade. Então, há um mal-estar na sociedade. Não é? Então, a criminologia ela tem que se preocupar com isso, porque, em última análise, o que a gente quer manter é o quê? A vida. Né? E a vida é muito mais importante do que o direito. Não se pode esquecer, né, que Jesus era o judaico, né? Era do judaísmo. E os judeus, eles guardam os sábados, né? É um dia santo, não pode trabalhar, não pode fazer nada, não pode comer determinados alimentos, né? Tem um chamado sábado. Mas Jesus, antes de tudo, ele era um exorcista de demônios. Ele aliviava a dor das pessoas. E quantas vezes, dia de sábado, pessoas tinham dor. Tinham dor. E ele falou, eu não posso deixar de ajudar. E ele falava, a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Perfeito. Então, quando a gente pode aliviar a dor do outro, isso é que é o sentido maior da vida. Né? Concordo. Na criminologia, o aluno vai para um altiplano, sai do estudo do crime em si e estuda outros fatores, eu diria, acessórios. E isso lhe tomou tanto que você escreveu um livro sobre isso. Pois é, veja só, a criminologia, ela bebe muito da fonte da filosofia. Maravilha. Né? O que é filosofar? É pensar coisas abstratas, inúteis? Não. Filosofar é o que você falou que eu fazia lá, que eu era disciplinado. É você, todo dia, reaprender a viver. É você se reorganizar. É você ter uma nova perspectiva de vida. É isso que é filosofar. Qualquer um pode fazer isso. Então, quando você vê uma nova perspectiva, né, que é essa a teoria do Nietzsche, né, do perspectivismo,
Então, o contrário da vida não é a morte, é o perspectivismo, né? Perfeito. Então, se você tem aquela perspectiva, você traça planos e a partir desses planos você se reorganiza e reaprende a viver, né? O Merleau-Ponty perguntaram para ele, é um filósofo francês muito conhecido, Merleau-Ponty. O que é filosofar? É reaprender a viver. Maravilha. Bonito isso. E aí você, naquele tempo, dando aula de criminologia, logo despertou para o direito penal, porque depois você fez concurso do Ministério Público. Mas, de um certo modo, essa passagem pela criminologia abriu mais os olhos para o Ministério Público ou você chegou a aventar concursos em outras áreas também? Então, muito interessante a pergunta, porque foi justamente o contrário, né? Então, assim, eu fiz o curso de Direito em 3 anos. Eu entrei em 96, janeiro de 96. Fez em 3 anos o curso de Direito. E saí em dezembro de 98. Que maravilha. Só que, por exemplo, o professor Bezerra, que foi meu professor, ele ensinava processo civil, eu era muito bom em processo civil, eu era muito bom em civil, enfim, tributário, essas outras matérias, mas direito penal era péssimo. E aí eu falei, eu quero ser promotor. Como é que eu vou ser promotor se eu não souber direito penal? Falei, vou dar aula. Aí fui dar aula de direito penal nos concursos, o que acontecia? Eu tirava nota muito alta no processo civil, direito civil, mas no direito penal era muito ruim. Então eu não conseguia o mínimo, então eu não conseguia equilibrar ali. Eu tive que dar aula, que aí você aprende. Não tem nada melhor do que dar aula para aprender. Né? Exato. Na verdade, a estudar todo dia, a saber muito. Você entende muito bem o que eu estou falando, porque ministrar aula não é um ato de dar nada para ninguém, é um ato de amor, né? De troca. Verdade. Porque eu muito mais ganhei do que dei quando eu dei alguma coisa para alguém. Eu muito mais ganhei de experiência de vida, de compreensão da alma humana, do que propriamente eu ensinei alguma coisa para o outro. Faz sentido. E passou no concurso público após quanto tempo de formado, Júnior? Bom, eu tomei posse no Ministério Público dia 9 de maio de 2002, ou seja, 22 anos, fez mês passado. 22 anos já tem no Ministério Público. 22 anos de Ministério Público. E aí, experiências... Ficou sempre na área penal ou você... Veja só, o promotor é uma coisa muito interessante isso, né? Ainda mais hoje em dia, com várias substituições, né? No interior da Bahia, ele não pode ser um especialista. Geralmente ele tem um know-how do penal, mas aí então um mandado de segurança da área tributária, ele tem que saber. Ele tem que saber os requisitos para uma homologação de uma rescisão trabalhista, ele tem que saber. Ele tem que saber um instituto novo, um acordo lá da área do direito civil, acordo de não persecução civil. Ele tem que saber que é na área de improbidade. Então, ele tem que ter noção de processo civil, ou seja, tem que ser um generalista, né? Por isso que o concurso exige tanto, né? Você tem que saber 15 matérias e sabê-las bem, porque uma delas... O direito, aliás, direito não é cindível, não é divisível, né? A gente o faz só por questões didáticas. Sim, para lecionar. Concordo. Mas ele é um todo e se você tem uma visão monocular, corre o risco de dar um parecer equivocado e de não ter a visão do todo que é necessária, não é isso? Exatamente. Tem um autor, um filósofo francês chamado Edgar Morin. E ele fala que vivemos agora desafios na pós-modernidade, né? Em que se o homem não tiver a noção do todo, ele não vai saber falar sobre a parte. E obviamente que não é tão simples assim, ele tem vários livros, ele tem quase 100 anos, ele é apaixonado pelo Brasil, ele ia no Brasil várias vezes, e ali boa parte das obras dele. Ele fala sobre o meio ambiente, né? Que é aquela questão do direito sistêmico, enfim, ou seja, daquela coisa que o todo tem a noção da parte. O direito nada mais é do que linguagem, né? A gente está falando aqui, está se comunicando, o mundo que eu vejo é o mundo da minha linguagem. Então, se eu tenho uma linguagem que transmite boas coisas para as pessoas, isso é legal, né? Porque mais importante do que você passar no concurso, mais importante do que você ser um bom profissional, é você ser uma boa pessoa. Não tenho a menor dúvida disso. Absolutamente, absolutamente. E aí você escreve sobre criminologia e sobre processo penal. E eu noto que dos teus livros o sistema acusatório está no foco do seu estudo. Então, se eu pudesse hoje te perguntar assim, no livro, separando os dois livros, no livro de criminologia, qual é o core, qual é o núcleo, qual é o foco da tua abordagem?
Você está conversando com diversos estudantes agora, com pessoas que ainda estão aspirando para as grandes definições da vida, o que serei após terminar o curso, para que área vou. E quando ouvem de alguém que tem a sua experiência, isso acaba balizando um pouco mais. Então, se você conseguir explicar para um aluno de 19 a 20 anos de idade, no livro de criminologia que você escreveu e no livro de processo penal, quais foram as duas abordagens, assim, qual é a abordagem de cada um desses livros, a principal, que você pudesse fazer um baita resumo? Tá, então vamos começar pelo livro de processo penal. De processo penal, pela ordem, perfeito. né? Pela ordem. Já que você colocou. Então, assim, eu vou deixar uma dica para vocês aí, que não assistiu, tá no Netflix. Tem o Caso Colline, que é... O Caso Colline, né? O Caso Colline. Que é um filme que... Netflix. É, do Netflix, que trata de um julgamento. E tem um advogado que ele é muito bom, ele inclusive faz funções investigatórias, né? Que é um crime de... envolve a Segunda Guerra Mundial. Enfim, eu não vou contar para não perder Mas o que é interessante é que é o seguinte, eu estou colocando isso porque qualquer função do processo penal é muito importante. Perfeito. O advogado, está no artigo 133 da Constituição, é indispensável, é essencial à justiça. O Ministério Público é o órgão que deve lidar com a lei. E é muito difícil ter esse equilíbrio, né? Porque, como dizia Aristóteles, o que é justiça é a justa medida, é você ter o equilíbrio para você não ser aquele acusador contumaz e nem ser também aquele acusador esquálido, né? Vamos colocar assim. Boa palavra. E o juiz, esse é o que tem que ter o equilíbrio maior. Porque tem um livro Romanos, né, da Bíblia, né, que fala que cuidado que o juiz pode ser o vingador. O juiz não tem o direito de ser o vingador. Perfeito. Por isso que não existe, vou dar uma pena exemplar em alguém. Não é assim que deve se lidar, né? Não existe pena exemplar, existe pena. Perfeito. Ou não pena. Ou não pena. E aí eu já aproveito para emendar com o livro de criminologia, porque justamente tem um capítulo muito importante no livro de criminologia, que eu recomendo, é o capítulo 8º, né? Que fala sobre. O capítulo 8º, que fala mídias, redes sociais e criminologia, né? Top. Então, assim, hoje em dia, o que é que está acontecendo? As pessoas colocam nas redes sociais, nas mídias, e com 12 horas a vida da outra pessoa está acabada. Está acabada. Sem que tenha o mínimo de direito de defesa. Perfeito. Sem que tenha uma investigação. Perfeito. Sem que tenha um processo já formalizado com provas substanciais. Perfeito. Sem que o juiz tenha decretado qualquer medida, mas aquela pessoa já está cancelada. Então, esse é um desafio que nós colocamos aqui a ser enfrentado, né? Quando fala assim, criminologia, desafio nas portas da modernidade, talvez seja o maior. Esse problema seja o maior. Normalmente agora no tempo de inteligência artificial, a pessoa consegue criar um vídeo, bota a foto sua, conta a pessoa do lado, publica. Quem é desatento, olha aquilo, acha que é verdade e sai distribuindo por aí. É realmente um tema muito delicado. Eu vou até chegar depois no tema das fake news, que eu sei que é um tema muito delicado. Mas voltando, dentro do processo penal, que é o teu livro, você focou muito no estudo do sistema acusatório, também o papel do Ministério Público, o papel do juiz, o papel do advogado, separando essas funções, deixando-as muito claras, eu diria, dada algumas dificuldades que tem de se compreender o papel de cada um. E porque o processo penal, quando a gente pega para estudar, a gente estuda, eu diria, a sistemática distribuída no próprio Código de Processo Penal. A gente pega os capítulos que tem lá no próprio, eu diria, a sistematização artigo por artigo, é o que a gente estudava nos livros de processo penal. O teu é um pouco diferente disso? O problema todo é que o Código de Processo Penal é assistemático, né? Okay. Eu vou explicar por quê. Mês passado a gente estava na Universidade de Sapienza, onde ensinou o Arturo Rocco. E o Código de Processo Penal é justamente o Código Rocco. E o Código Rocco tem inspiração no fascismo, né? Então, assim, é Hitler e Mussolini, né? Então, Camite Neri, né? Os camisas negras, né? Então, assim, é um código autoritário. E o que é que a gente prega aqui com o código, com essa releitura, né, da Constituição? É uma democratização do processo penal, uma
uma logicidade outra que não a de vigiar e punir, como dizia Foucault, né? Então, a gente está trazendo um pouco do sistema americano, doutor Dionelis, para o Brasil, naquele sentido de no direito tributário foi estabelecida a transação recentemente. No direito administrativo das licitações existe uma possibilidade de você elaborar um edital em conjunto com quem tem interesse em participar, em virtude do dever de colaboração do privado com o público. No direito penal nós temos os acordos de não persecução penal. A minha dúvida é, a gente, por ter um código oriundo de uma tradição, eu diria, como você fala, muito, muito pesada, oriundo de fascismo, essas coisas todas, a sua releitura com a lente constitucional está trazendo um pouco mais um modelo, eu diria, comunicacional, que se conversa... Então, veja só, buscando base não só no direito americano, mas no direito alemão, né, que a jurisprudência que é a origem de tudo, né? O direito em alemão é jurisprudência, em última análise. Então, baseado no direito alemão, a nossa jurisprudência do Brasil, ela analisou a lei chamada o pacote anticrime, né? Perfeito. Que é de 2019 e entrou em vigor em 2020. Por conta de uma decisão do Supremo, estava suspensa, mas a partir do ano passado, esse instituto como a ANPP já está valendo, né? Em alguns lugares já estão sendo instituídos os juízes de garantias, audiências de custódia. Maravilha. Isso é um pouquinho antes, mas que também faz parte dessa sistemática. É uma nova forma de pensar. O que eu quero falar com isso é o quê? Os crimes de médio potencial ofensivo, né? Aquele cujas penas mínimas são iguais ou inferiores a 4 anos. Esse, obviamente, que tem que ser conjugado com outros fatores. Mas esses crimes já pode fazer um acordo de não persecução penal. Perfeito. Ou seja, a pessoa tem uma outra oportunidade. Perfeito. Porque, na verdade, ninguém é infalível nessa vida. Perfeito. Todo mundo é submetido a erro. E, por conta disso, você não pode apagar a vida das pessoas. Perfeito. Eu me lembro que o José Saramago falou assim, o ruim das vitórias é que elas não são definitivas. O lado bom das derrotas é também que elas não são definitivas. Verdade. Então, você sempre vai ter uma nova chance, amanhã vai sempre ter uma oportunidade de recomeçar. Eu sempre digo que a vida não pode ser vista como uma foto, como um retrato daquele episódio. A vida é um filme. E você que remonta sempre a textos bíblicos, em virtude da tradição também católica, cristã, e que já leu muito, a história de Davi é uma história mais ou menos como essa. Perfeito. Davi, por um momento, comete aquela atrocidade, tanto de pegar uma mulher casada, matar o marido da mulher de forma indireta. Olhando a vida de Davi naquele momento, naquele retrato, cara, de uma desgraça, um desgraçado merecia a pena igual de morte. Mas como Deus ele vê um filme, ele vê a vida da pessoa em outro momento, em outros estágios, falou, cara, esse cara aqui, ele tem muito a dar ainda. Então, o direito penal visto nessa ótica, se o crime, uma pena de até 4 anos, esse cara, vamos conversar com ele, vamos negociar, vamos resolver. E é uma outra chance que o direito penal está dando, porque nós somos todos falíveis. Muito bonito isso. Inclusive, se você observar a história da Bíblia, todas são histórias normais, de famílias como as nossas famílias, verdade, né? Se você vê a parte lá do Gênesis, aí Noé, ele salva a humanidade, tinha 3 filhos, né? Sete, Cã, e enfim. E aí coloca todos os bichos, e depois quando ele volta, surpreendentemente Noé é encontrado bêbado e desnudo, e os filhos pegam e cobrem ele. Então, mas assim, e daí começam várias intrigas, né? Tem a história também do Moisés, o Moisés não, desculpa, o José, que era o filho preferido, e os irmãos o venderam. Então, assim, nada mais, nada menos do que o que acontece no nosso dia a dia, da nossa família. A Bíblia nos dá lições. A criminologia, ela bebe muito dessa fonte. No livro tem várias passagens que eu faço reminiscência à Bíblia, faço referência explícita à Bíblia para explicar, por exemplo, a criminologia feminista. Aí tem uma passagem da Bíblia que eu cito isso. Não vou contar para você comprar o livro. Vou falar nisso, eu sei que isso vai estar mais no desfecho, mas assim, você vai estar lançando esses 2 livros agora, na semana que vem, no dia 4 de julho, em Salvador, no auditório do Ministério Público da Bahia. E vai lançar as 2 obras de uma vez só. Exato. Perfeito.
Mas são livros voltados para acadêmicos, são livros para a prática também, são livros... O público-alvo do teu livro, doutor? Veja só, a inspiração foi para os meus alunos, né? Dei aula há muito tempo, então eu tinha um material já bastante substancial, quase 20 anos, mais de 20 anos dando aula, parei depois da pandemia, né? E eu falei, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Então eu vou transformar isso aqui em uma felicidade, que é o ato de escrever, de poder compartilhar. Ali está sua carne e seu sangue. Quem lê aquele ali, lê Dionelis, encontra Dionelis ali. Isso, é exato. E assim, aí eu coloquei algumas poesias, coisas que eu gosto, para tornar as coisas mais leves, né? Porque a vida não precisa ser tão pesada, né? A gente não precisa carregar o mundo nos nossos ombros, porque ficaria muito pesado. De certo modo, essa sua posição, eu diria, doce da vida, o que é muito bom, enxergando o belo, dentro justamente de uma atribuição institucional no Ministério Público. Você é um meio fora da curva, Dionelis, ou você acha que é possível separar, você vê as cenas das maiores, alguns com requintes de crueldades, você vê assim, cenas pesadas, mas mesmo assim conseguir ter a leveza para poder compreender que ali é um ser humano com suas idiosincrasias, seus fatos nus e crus, você não está na pele dele, você não calça o sapato dele para ver a pedra que está lá dentro. Então, saber separar isso é de uma grandeza que, assim, se já lhe admirava, passa a admirar mais ainda. Porque saber separar isso, e a criminologia, de um certo modo, lhe dá essa estrutura para isso. Foi bom você falar sobre isso, porque, veja só, a gente tem que... O que é que acontece? O que a criminologia suscita? A filosofia. E a filosofia faz perguntas. Perfeito. Por que eu estou aqui? Qual o sentido da vida? Perfeito. O que é o bem? O que é o mal? O que é o belo? O que é o feio? Perfeito. São perguntas que nos calam. E quando você vai falar de crime, a primeira pergunta que você faz, o que é o bem e o que é o mal? Perfeito. E aí o mal você associa ao criminoso e o bem a algo bondoso. Perfeito. O problema é que dentro de nós habita o bem e o mal. Perfeito. Conjuntamente. Ninguém é só bem e é só mal. Então, todo mundo tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem que acabar com esse maniqueísmo de que tudo é sim e não. Tudo é bem, tudo é mal. Nós somos ao mesmo tempo. Isso é o que os estudiosos da filosofia, normalmente a clássica, a antiga, estudam, que na mitologia, deuses tinham coisas boas e ruins. E no cristianismo, há uma noção mais separada. Deus é todo bom, Jesus é todo bom. E aí as pessoas precisam ter um pouco essa noção de que... aliás, na própria história do Velho Testamento, Deus ele também participava de guerras e fazia algumas coisas que hoje a gente não pode nem... Quando eu estou lendo para os meus filhos, eu tenho que até saber como dosar, dependendo da idade de quem está lendo alguma passagem da Bíblia. Mas é interessante notar que nós somos todos bons e maus. Então, veja só, muito interessante, eu vou citar uma passagem do Evangelho, né, de Lucas, né, que é muito conhecida e que retrata bem o que você está falando. E Lucas, na verdade, não era apóstolo de Jesus, mas foi um seguidor também de Paulo, né? Que também não era apóstolo originalmente, mas depois se tornou apóstolo, o Paulo apóstolo. E no Evangelho de Lucas tem a parábola do bom samaritano. Perfeito. Então, resumindo mais ou menos, né? Diz que no caminho lá perto de Jerusalém, uma pessoa tinha sido assaltada e tinha sido ferida e deixada à beira do caminho. E aí, Jesus está contando essa história para os discípulos. Ele pergunta assim, primeira pessoa que viu a pessoa que estava caída lá foi um padre. E aí o padre pegou e foi indiferente àquela pessoa que estava caída lá. Na verdade, não chamava de padre naquela época, né? Depois teve um levita, não foi? Exatamente, o levita era o assistente do padre. O segundo que passou foi o assistente do padre. E teve a mesma indiferença. E o terceiro que passou foi um samaritano. A Samaria é uma cidade que fica próximo de Jerusalém, mas
E tinha uma rixa, né? Não, o deus é o Baal, é outro deus. E tinha uma rixa porque tinham outros ritos. Então era meio de que discriminados assim. Tipo assim, vocês são nordestinos. Vocês são daqui, mas vocês são nordestinos lá. Perfeito, E eu sou nordestino, eu amo o Nordeste. Se alguém vier falar alguma coisa dessa comigo, eu vou ficar muito chateado. Então, assim, aí ele não só, o samaritano, que era o tipo nordestino, parou, como ele colocou a pessoa, colocou azeite e vinho, porque ajuda a cicatrizar. Perfeito. Levou a pessoa para uma hospedagem, falou, cuida dela, o gasto que ela tiver, quando eu voltar eu vou pagar. Aí ele pergunta, quem foi o melhor? Foi o padre, foi o ajudante do padre ou foi o samaritano? Pronto, tá resolvida a pergunta da questão do bem e do mal. Tá na Bíblia. A gente não pode ter esse rótulo, né? Sim. É um país, eu diria, tão polarizado como o nosso, que a gente só enxerga de um lado bem e de outro lado mal, ou do outro lado bem e do outro mal, independente das circunstâncias. É necessário ter essa reflexão. E outra coisa, que você falou muito bem aí, olho por olho, como dizia Mahatma Gandhi, um dia todo mundo fica cego, porque vai todo mundo vai furar o olho do outro, né? Então não adianta Código nada. de Hammurabi aí. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Ô, doutor Dionelis, e você que escreve esse livro de processo penal, talvez em um momento propício para aprofundar o debate do processo penal do nosso Brasil. A gente leciona há muito tempo. E no meu tempo, as fontes do direito eram mais... Não sei se você concorda comigo, mas a gente tinha como fonte de direito doutrina, costume e lei. Jurisprudência não era... Tanto é que a gente estudava por 3, 4, 5, 6, 7 livros. A gente não tinha livros de compêndios de decisões judiciais como respostas para as perguntas que tínhamos em prova. Então, vem agora um direito que tem fontes jurisprudenciais de todas as formas. Você tem 27 tribunais no Brasil, você tem o STJ com diversas turmas e câmaras, você tem depois o STF com 11 decisões, que a depender de uma turma ou de outra turma, as decisões podem ser diferentes. Eu diria, e você agora escreve um livro de processo penal, eu diria dentro desse contexto em que lecionar passou por uma transição muito grande, normalmente pela multiplicidade de fontes normativas, seja a fonte máxima, que é a Constituição, tem outras fontes, que são as leis complementares, ordinárias e outras normas, e tem também a jurisprudência. Você entende que hoje está sendo muito diferente você, tipo assim, você lê uma coisa, você fala, aqui está a lei, a jurisprudência pensa assim, mas uma decisão isolada pensa assim. Você acha que está muito diferente lecionar hoje do que muito tempo atrás? Normalmente com o teu livro sobre o processo penal, que talvez hoje o momento que o terreno seja mais escorregadio seja justamente no processo penal? Excelente pergunta. A Constituição ela tem uma característica, ela é plástica, né? Ela se adapta às modificações futuras. Essa expressão é de quem? Sabe de quem, não? Sim, tem um constitucionalista, daqui a pouco eu lembro. Tá, porque você está citando francês hoje demais, né? Não, ele é brasileiro. Esse é brasileiro. Né? Beleza. É a Constituição plástica, né? Que ela tem a capacidade de adaptação ao longo dos anos. Por exemplo, a Constituição é de 88. Artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Fala dos crimes ambientais. Mas quando a Constituição foi instituída em 88, não tinham crimes ambientais. Aí precisou existir a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, que aí instituiu os crimes ambientais. 10 anos depois. 10 anos depois. Hoje é uma realidade, as pessoas jurídicas podem ser penalizadas, inclusive no âmbito criminal. Agora, o excesso de criminalização é pernicioso. Perfeito. O excesso de legislação penal é pernicioso, porque chega um ponto que os próprios juristas eles não sabem o que é crime e o que não é. Boa. E outra, essa questão do precedente, né, que você falou da civil law e da common law, né? Então, assim, na common law que o precedente é vinculante, mas tem que ser aquele precedente preciso, igualzinho ao que foi determinado ali. Se um precedente era cabra e o outro é bode, já não se encaixa mais. Isso no nosso Brasil, ele começou a mudar com a lei que prevê o controle concentrado de constitucionalidade. Perfeito. Né? Isso aí de 99, né? Então ali começou uma coisa embrionária que essa lei foi elaborada pelo Gilmar Ferreira Mendes, quando era da AGU,
que E elaborou... hoje até o artigo 52, eu acho que inciso 10 da Constituição, que trata do dever de o Senado suspender uma lei declarada concretamente inconstitucional, até isso o Supremo hoje diz que não precisa, quando ele declara já tá valendo, né? Mas assim, a gente tem que embrulhar a verdade num papel de presente bonito para ser entregue. Perfeito. Quando você fala que esses ritos eles são desnecessários, você está mexendo numa coisa muito, para mim, muito importante, que é a questão da divisão da independência dos poderes. Perfeito, né? perfeito. Tem que respeitar cada um. Por quê? Porque a concentração de poder ela é perniciosa, seja para qual poder for. Perfeito. O Montesquieu, ele trouxe, aí é o francês, né? Trouxe essa colaboração para o mundo, e aqui no Brasil esse sistema de freios e contrapeso funciona muito bem e é indispensável para que um representante de um poder não esmague o outro. Perfeito. Porque senão teremos certamente uma ditadura, e isso que a gente quer evitar. Né? Esse checks and balance, né, como a gente fala, que esse sistema de freios e contrapesos, que há aquela colisão, mas depois há o ajuste fino necessário para que a vida... Porque a vida continua. Divergências sempre vão existir, né? Não é por causa disso que você vai matar o outro, que você vai resolver o problema. Né? Perfeito, perfeito. Mas você, então, você entende que houve, de um certo modo, essa mudança, essa plasticidade interpretativa, permitiu essa fluidez. Sim. Mas lecionar hoje... Digo logo, no processo penal, isso não é legal. Não é legal. É péssimo. É péssimo, perfeito. Por quê? Porque o bem maior que se lida no processo penal é a liberdade da pessoa. E um erro no processo penal pode acabar com a vida da pessoa. Então, esses precedentes vinculantes no âmbito penal, eu acho que não tem o menor fundamento. Perfeito. Eu acho que deve ser deixado o princípio da independência funcional do juiz, do promotor, de atuar no caso concreto. Se cometerem qualquer erro, tem a corregedoria, tem o CNMP, o CNJ, para corrigir. Agora, o juiz e o promotor têm que ter independência de julgar. Perfeito. Não pode ficar se escorando em precedentes. Enfim, uma coisa importante que nós falamos, né, dia 3 ou 5 agora, a quinta turma do STJ mudou o entendimento, já acho que, de certa forma, ao meu ver, consolidando, inclusive eu pregava o contrário no livro, e agora eles vieram no sentido que eu estava falando, dizendo que o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Por quê? Qual era o entendimento? Não, o promotor pediu medidas cautelares, mas não pode escolher a medida cautelar. Inclusive, o juiz pode escolher a prisão. Não. A prisão tem requisitos, esses requisitos têm que estar demonstrados concretamente. Se não estiverem demonstrados concretamente, não é caso de prisão, o juiz não pode decretar de ofício. É isso que firmou, até mesmo depois pelo pacote anticrime, né? Teve as ADINs lá que julgou, não vou ficar falando o número aqui que é chato, mas as ADINs que têm um efeito vinculante foram muito claras. Né? Na verdade, cada caso concreto tem que receber a devida fundamentação e, enfim, tem que ter o devido ajuste que é necessário. A palavra no direito, diferentemente da palavra, eu diria, na literatura ou na poesia, a palavra no direito, ela fere, ela mata. E nessa ADIN que fala expressamente do sistema acusatório. Mas só tem sistema acusatório se tiver separado direitinho o papel Perfeito. De acusar, de defender e de julgar. Senão, temos que separar quem acusa, quem defende e quem julga. Exatamente. Isso é premissa clássica. E isso está com todas as letras no manual do processo penal. É a espinha dorsal do livro. É a espinha dorsal do seu livro. É a espinha dorsal. Então, assim, o juiz, por exemplo, não pode mandar fazer uma busca e apreensão de ofício. Perfeito. Porque senão ele estava investigando. E a função de investigar não é dele. E ele perde quando vai julgar e ele está embrulhado pelos fatos. Ele perde o distanciamento necessário. Isso, a imparcialidade. Que vai lhe dar a imparcialidade do julgamento. Isso, eu acho que também. Inclusive, o pacote anticrime fez uma coisa boa. O juiz de garantias ele está impedido de julgar a causa futura, né? E tem que ser assim mesmo, porque ele tomou conhecimento dos fatos, ele tem aquela preconcepção, aquele preconceito a respeito daquela situação, e ele depois não vai poder julgar uma coisa que ele já tem um preconceito. É por isso que a gente defende que haja uma punição para quem divulga conteúdo irresponsável na internet,
Porque ele já fez tudo ao mesmo tempo. E isso, exatamente. Aí já antecipou um julgamento que tem que ser feito com serenidade, Perfeito. com a tranquilidade na alma. Eu poderia dizer que esse sistema acusatório, ele dista de quanto tempo, Dionelis? Porque me parece que hoje a gente tem que voltar a dizer algumas coisas que não estão é simples de falar sobre isso. de quando começa. Né? Assim, o meu livro tem um diferencial, o capítulo 2º, eu passo umas quase 50 páginas fazendo um percurso histórico até chegar no dia de hoje sobre o sistema inquisitório, passo por vários países, né? O sistema misto, o sistema acusatório, tal como nós temos hoje. Que maravilha. E obviamente, também, por exemplo, nós vimos o caso do Daniel Alves, né? Lá na Espanha, que ele foi absolvido, inclusive, depois de ser praticamente cancelado e tal, foi absolvido. O sistema nosso, ele é muito parecido com o espanhol, e não é à toa. Porque o Auri Lopes Júnior, que foi meu professor lá em 2003, lá na escola do Ministério Público, eu fiz um curso de pós-graduação. Ele tinha acabado de voltar lá da Espanha, na Universidade de Salamanca, e ele tem um livro chamado Sistema de Investigação Preliminar, que ele já traz todo esse roteiro de lá. Perfeito. Então ele trouxe esse roteiro, então quem lê o livro dele vai identificar perfeitamente a NPP, toda essa questão da investigação preliminar que ele tem. Eu vou até além, eu até falo que o advogado tem que ter uma defesa mínima no âmbito da investigação. Então, ainda no âmbito do inquérito, o advogado ele poderia participar de um modo atuante. Eu vou falar por quê. Por exemplo, o primeiro requisito do ANPP é o ressarcimento dos danos sofridos pela vítima. Perfeito. E aí chega a vítima e fala, não, eu só faço a ANPP se o réu investigado, né, no caso, me pagar R$1 milhão. Aí você fala, sim, mas com base em quê? Não, eu acho que eu mereço R$1 milhão. Aí a pessoa vai ficar privada de fazer o ANPP, porque a vítima entende sem base em uma avaliação de dados mais coerente, né? Uma coisa devidamente comprovada que houve um dano, houve um dano moral, um dano material. Então tem que ficar quantificado. Então quem vai fazer esse papel de defesa? O advogado. Que maravilha. Não é? Júnior, começa a perceber que o seu livro se torna imprescindível para quem gosta de direito penal e, mormente, para quem atua, porque a fonte doutrina, ela precisa ser respeitada assim como fonte de direito. Ainda que João, José ou Maria pensem de modo diferente, é necessário que doutrinadores, afinal de contas, dizem que o diabo sabe muito porque é velho. Você, ao escrever um livro após 22, 23 anos de experiência no exercício de uma função muito importante no Ministério Público, com certeza tem bagagem suficiente para não ter a dureza, talvez, de uma pessoa que não consegue enxergar os fatos, porque dizem que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então você já consegue enxergar a leitura e reler os fatos de um modo, eu diria, mais leve, e o teu livro se torna assim algo imprescindível para nós advogados, para os colegas do Ministério Público e também para o judiciário, para aprender a exercer a função com justiça, com correção, imparcialidade. Você falou isso, foi muito interessante isso aí. Mas eu vou citar um fato, em 2006, né, tem um juiz que é meu amigo, foi meu companheiro de trabalho 2 vezes, trabalhou comigo em Porto Seguro, trabalhou comigo em Medeiros Neto, chama Rodrigo Quadros. É um querido, um juiz super preparado, inteligente. E aí eu trabalhei com ele lá em 2006. Teve um fato que um rapaz cometeu um homicídio no dia que ele... Um homicídio, mas assim, não foi um homicídio, sim, foi um latrocínio, né? Um roubo seguido de morte, acho que foi por causa de R$10, alguma coisa assim. Há 20 e tantos anos atrás era algo significativo. Mas no dia que ele completou 18 anos, ele... No exato dia? No exato dia. O juiz condenou ele a 26 anos. Aí o advogado não recorreu, mas eu recorri para diminuir a pena dele. Que coisa maravilhosa. E a pena dele passou de 26, que o juiz tinha dado. Não que o juiz fosse ruim, ao contrário, é espetacular. E aí, quando o devedor do tribunal, ele chegou para mim e falou assim, que visão interessante que você tem do Ministério Público. Eu falei, mas o Ministério Público é fiscal da lei, ele não pode... Que maravilha. Não pode, né? E assim, e a gente nunca deixou de ser amigo por conta disso. E muitas vezes ele deu uma decisão também contrária e eu também... Que maravilha. Respeitar. Então, o respeito né, entre as instituições, entre os órgãos, ele é fundamental para que a coisa flua com... Concordo. Isso só maturidade, viu, Júnior? Só maturidade.
Deixa eu lhe falar, esses teus 2 livros, Criminologia e Manual de Processo Penal, onde a gente encontra, qual é o formato que ele é vendido? Então, Fala um pouquinho pra gente. ótimo. Eles estão disponíveis em 2 sítios, né? Da Fórum, que é a editora Fórum, e da Amazon. Na Amazon, tanto o digital quanto o livro físico já estão disponíveis, né? Na Amazon está lá ainda dizendo que está em pré-venda, mas Já pode comprar. Já pode comprar, que eles vão mandar de imediato. Os livros já chegaram, tá tudo certo. Perfeito. E, na verdade, o livro é um convite para pensarmos juntos. Gostei. Não é uma ideia autoritária. O livro é feito com amor. Cada etapa você tem que saber que depois daquilo ali, alguém vai estar lendo e você tem que tocar a alma de alguém. Isso não é fácil. Não é não. É diferente de um livro que é meramente didático, que ele se esgota com a leitura e você compreende o pensamento do autor. Um livro como esse é um livro que será lido, relido e depois lido novamente. Porque ele não se esgota como leitura, dado que para cada leitura, o próprio leitor ele é instigado a abrir um pouco o horizonte. E isso é muito bonito quando o livro é feito com a maturidade que você já o faz agora. Isso é muito bom. Parabéns, parabéns. Obrigado, muito obrigado. E aí, só para deixar claro e fazer um convite, no dia 2 de julho... 2 de julho é feriado na Bahia. No dia 4 de julho de 2025 agora, Independence Day na Bahia. Não, é nos Estados Unidos. Lá? É Independence Day. No dia 4. 4 de julho nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que maravilha. O potencial dia da Bahia seria dia 2, né? Dia 2. mas o evento é 4 de julho, 10 horas da manhã, no CAB lá, no 750, sede do Ministério Público, do lado do TJ Bahia lá. E vai estar o Dr. Harrison lá, é uma satisfação por toda essa história que você contou no início aqui do podcast. Para mim é muito importante. Na verdade, você é mais testemunha do que qualquer outra coisa. E vai estar lá presente também o juiz auxiliar do CNJ, né? O doutor Daniel Avelar, o doutor Marcelo Lagrota, que é o presidente da Escola da Magistratura da Bahia, né? Que maravilha. Vai estar lá, obviamente, o meu chefe, o procurador-geral, e para aqueles que também, como eu, acham que a vida é insuficiente e gostam de arte, vai estar lá o Paulinho Boca de Cantor, né? Dos Novos Baianos. Maravilha. Para dizer, como ele dizia, né? Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, né? Que maravilha. Né? Então, assim, o Novo Baiano fala Brasil, escutai nossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos. Maravilha. E aí vai. E tem várias outras músicas que gostam de Novo Baiano, ele vai estar lá depois. E ele é o que faz o prefácio do livro, né? Que maravilha. E ele não é do direito. Ele não é do direito. E vai fazer o prefácio de um livro do direito. Vai fazer o prefácio do direito porque ele passou por momentos também de turbulência na carreira dele. Não só ele, né? Vários outros artistas, né? Eu até... por exemplo, o Graciliano Ramos. Sim. Né? Que foi um escritor. Baita escritor aqui. Baita escritor. Quase ninguém consegue entender. Ficou preso na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Você sabia disso? Não. Por conta da ditadura. Foi transportado no navio, passou por agruras e depois sumiu. Só vale a máxima de Rubem Alves: ostra feliz não faz pérola. É preciso ter um pouquinho de sofrimento para produzir um Graciliano Ramos da vida. Né? E, inclusive, aquele livro Memória do Cárcere, ele escreveu lá no cárcere mesmo, passando por muitas torturas. Caraca. E só foi publicado postumamente o livro, né? Que é um livro que eu recomendo para você. Leiam, que é fantástico. Você vai aprender muito sobre a alma humana. Que maravilha. Meus amigos, fica aí o nosso convite, também o convite do Dr. Dionelis, para vocês comparecerem no dia 4 de julho, na sede do Ministério Público do Estado da Bahia, no CAB. Teremos às 10 horas da manhã o lançamento de 2 preciosos livros, Criminologia e Manual de Processo Penal, feito sobretudo com muito amor. Ao abrir o livro, ali estará o Dr. Dionelis, que se liga agora à eternidade, deixando esses 2 escritos para nós, eternos aprendizes aqui do querido Dr. Júnior. Eu lhe agradeço, Júnior, pela sua presença. Eu quero lhe parabenizar também, porque o seu livro foi citado no Supremo. Aliás, assim, o livro, desde a primeira edição, você autografou, eu tenho muito carinho. Obrigado. Um livro excelente, didático. E recomendo também, comprem, viu? O livro do Dr. Harrison. Está aí à venda em todos os sites. Maravilha.
Então, amigos, se você gostou do nosso podcast, do nosso papo, por favor, nos siga, comente, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? E não se esqueça de adquirir as obras do professor Dionelis, de segui-lo também, tem muita preciosidade aí que vocês podem aprender com quem sabe mais do que nós nesses temas, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você, Harrison, a toda a sua equipe, a sua produção aqui magnífica, e a você que está assistindo aí. Espero que você tenha aproveitado bem esse tempo que a gente passou junto aqui. Maravilha. Obrigado, amigo. Valeu. Tchau, tchau. Fique com Deus.